pensa no candidato. O candidato vai estudar para uma própria concurso. O que ele vai fazer? Estudar o edital, analisar o conteúdo programático. O que a banca tem que fazer? Elaborar questões de acordo com o conteúdo programático. A banca não elaborou uma questão de acordo com o conteúdo. O candidato entra com recurso, a banca não anula. O candidato vai recorrer a quem? Se o Poder Judiciário permanece inerte e não intervém nesses casos de flagrante ilegalidade. Inclusive, na época dessa ação, nós comentamos no processo até mesmo sobre, por exemplo, eleições presidenciais, que na época aconteceu a eleição lá nos Estados Unidos do Donald Trump. É óbvio que aquela notícia da eleição lá repercute em Goiânia e Goiás, vai aparecer na televisão. Agora a banca ela pode cobrar sobre eleições presidenciais lá nos Estados Unidos porque repercute em Goiânia e Goiás? Tem-se aquela famosa frase sobre o mundo globalizado, né, que o bater das asas de uma borboleta no Japão pode gerar um tornado nos Estados Unidos, demonstrando a integração nesse mundo moderno, pós-moderno que nós vivemos, esse mundo tecnológico, onde o tempo todo as informações estão se repercutindo. Então, como que fica a segurança jurídica das provas de concurso público? Como que fica a previsão e a segurança jurídica que o candidato vai ter da banca examinadora? Logo, excelências, tal decisão deve ser reformada para que prevaleça a justiça e também para frear arbitrariedades reincidentes da banca examinadora. E para encerrar a sustentação oral, eu cito inclusive o José dos Santos Carvalho Filho, onde ele fala que é absolutamente legítimo confrontar as questões com o programa do concurso, tendo em vista que este faz parte do edital. Se a questão formulada não se insere na relação dos pontos constantes do programa, está contaminada de vício de ilegalidade. Então nós estamos diante de um caso de flagrante ilegalidade. Então, excelências, visando o cumprimento do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como o princípio da eficiência, é legítimo sim o Poder Judiciário controlar o ato administrativo. E com a devida vênia ao relator, em relação ao processo anterior que foi julgado no início aqui dessa sessão a respeito de questões, era um outro caso diferente, era um caso onde envolvia, inclusive, eu até abri mão de argumentar sobre a questão número 50, porque envolvia duas respostas corretas. Nós não estamos entrando nesse mérito administrativo aqui, é um controle de legalidade. A questão tem um conteúdo programático, fonte energética do Brasil. O conteúdo programático do edital, conhecimentos de Goiânia e Goiás. Percebe-se flagrante ilegalidade. Se não há, eu peço com a devida vênia que demonstre que não há ilegalidade. Agora dizer que repercute em Goiânia e Goiás, eu delimito o regionalismo, agora eu posso cobrar qualquer assunto do Brasil? Ah, repercute em Goiás. Goiás está dentro do Brasil. Esse tipo de lógica vai gerar arbitrariedade parte da banca, porque qualquer assunto vai repercutir. Reforça, né? Nós estamos no mundo globalizado. Então eu encerro com duas reflexões. Excelências, até quando irá prevalecer o império da banca examinadora em suas diversas ilegalidades e arbitrariedades cometidas, principalmente desrespeitando o próprio edital, ferindo o princípio da legalidade? E a segunda e última reflexão: se o Poder Judiciário não fizer justiça nesse caso e intervir anulando questões evidentemente ilegais, sem previsão no conteúdo programático, a quem o candidato irá recorrer? E o princípio da inafastabilidade jurisdicional percebe-se claramente, eminentes julgadores, não apenas ao ínclito relator, mas a todos os demais excelentíssimos desembargadores que apreciem essas demandas envolvendo concursos públicos com justiça e não simplesmente anuindo as ilegalidades e arbitrariedades que a banca, o próprio Estado, o próprio município vem cometendo e simplesmente vem com a falácia que o Poder Judiciário não pode intervir. Se não pode haver interferência jurisdicional, a quem recorrer justiça? Muito obrigado.